Fala aí, minha caiporada, belezeira? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 18 de fevereiro, domingo, e iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E trago para vocês a nossa planilha Caipora com os resultados dos palpites do dia 16. Foram 14 palpites com 9 greens e 5 reds, tá? Um resultado mediano, mas ainda com lucro. Beleza, galera? E também trago para vocês os resultados dos palpites de hoje, dia 17. Tivemos 35 palpites com 25 greens e 6 reds até o momento. Tem 3 jogos acontecendo e o Coman está 1-0 no momento e o Porto está 1-0 também no momento. Falta um gol para cada jogo para atingirmos o nosso green, beleza? E o São Paulo está perdendo por 1-0 no momento, mas ainda tem jogo, então vamos aguardar. Beleza, galera? E vocês que estão gostando do nosso canal, gostando dos nossos palpites, não se esqueçam de se inscrever, isso irá ajudar muito a gente. E deixe um comentário sobre o que achou deste vídeo, isso ajuda muito no engajamento e também na nossa divulgação. Beleza, galera? Vamos lá para nossas análises? Bora pra intro! Fala, minha galera caipora, começar com nossas análises aqui então. Trouxe para vocês a partida da Tanzânia com Simba versus Mtibau Sugar. Essa partida eu trouxe com o mercado de casa para marcar o primeiro gol. Por que eu trouxe este mercado? Temos 71% de probabilidade de vitória para o Simba, e na forma recente ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Mtibau tem 22%. Verificando no histórico, são 12 partidas para o Simba e 5 empates, e a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em série do Simba, ele vem a 8 jogos marcando gols e o Mtibau vem sofrendo gols a 10 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos o Simba marcando o primeiro gol em quase todas as partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Simba vem marcando o primeiro gol na maioria das partidas. E verificando na classificação, o Simba é o segundo colocado do campeonato e irá jogar contra o Lanterna, beleza? Então, fique atento a este palpite, beleza? Vamos lá então. Trate versus Buriram United. Separe essa partida na Tailândia com over do 1,5 gols. O Buriram jogando fora de casa tem 67% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Trate tem 33%. Verificando o histórico, são 3 vitórias do Buriram, 2 empates e a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Buriram vem vencendo as 5 partidas e o Trate vem marcando gols nos últimos 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over do 1,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Bangkok United contra o Buriram, que foi 1-0. Então acredito que para essa partida nós teremos over do 1,5 gols. Beleza, galera? Próxima partida agora no Marrocos. Separei FAR Rabat versus Mouloudia Oujda. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O FAR Rabat tem 73% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mouloudia tem 50%. No histórico são 9 vitórias do FAR Rabat, 5 empates e 1 vitória do Mouloudia. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o FAR Rabat vem a 9 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over do 1,5 gols. Beleza? Próxima partida em Hong Kong. Separei Hong Kong Sub-23 contra Le Mans Warriors. Separei essa partida com fora para vencer o primeiro tempo. O Le Mans ele tem 92% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hong Kong ele tem 17%. Verificando no histórico, são 4 partidas com 4 vitórias do Le Mans e a média de gols é de acima de 6 gols. Verificando em séries, o Le Mans vem vencendo a 3 partidas e o Hong Kong ele vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Le Mans no primeiro tempo em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Le Mans vem vencendo a maioria das partidas no primeiro tempo. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória fora no primeiro tempo, beleza? Próxima partida agora na Austrália, separei MacArthur versus Wellington Phoenix. Separei essa partida com um over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o MacArthur e temos na forma recente 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos.
o Wellington Fênix tem 67% também. No histórico, são 3 vitórias do MacArthur, 2 empates e 5 vitórias do Wellington Fênix. A média de gols é de acima de 2,5 gols. E verificando em séries, o Wellington Fênix vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e o MacArthur vem vencendo a 3 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do MacArthur, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas também. E nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over 2,5 gols na maioria das partidas. O Wellington Fênix é o primeiro colocado do campeonato, mas o MacArthur está em terceiro. É uma partida bem disputada, mas eu acredito que nós teremos gols nessa partida. Então teremos over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Central Coast Mariners versus Western Sydney Wanderers. Separa essa partida com over 2,5 gols. O Central tem 50% de probabilidade de vitória jogando em casa com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sydney tem 50%. No histórico são 9 vitórias do Central, 10 empates e 15 vitórias do Sydney. Verificando a média de gols é de acima de 2 gols. Em série do Sydney vem marcando gols nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas, então acredito que para essa partida nós teremos over 2,5 gols. Próxima partida agora na Arábia Saudita, time do Neymar. Temos Al Hilal Saud contra o Al Raid com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? O Al Hilal tem 79% de probabilidade de vitória com 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al Raid tem 56%. No histórico são 22 vitórias do Al Hilal, 4 empates e 1 vitória do Al Raid. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Al Hilal vem a 5 jogos vencendo e nos últimos encontros das duas equipes temos overgol no primeiro tempo em 4 das últimas 6 partidas. Verificando na casa do Al Hilal, overgol no primeiro tempo em quase todas as partidas. E então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Al Ittihad Jeddah versus Al Riyadh. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Al Ittihad tem 75% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos. O Al Riyadh tem 33%. No histórico são 3 partidas com 3 vitórias do Al Ittihad e a média de gols é de 4 gols. Em séries, o Al Ittihad vem 8 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes temos over 2,5 gols nas 3 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas, então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Andorra, separei Santa Coloma versus Atlético América. Separei essa partida com vitória a casa no primeiro tempo. O Santa Coloma tem 93% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético América tem 22%. Verificando no histórico, são 2 partidas disputadas com 2 vitórias do Coloma e a média de gols é de 3,5 gols. Verificando em séries, o Coloma vem a 10 jogos marcando gols e o Atlético América vem perdendo a 3 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Coloma no primeiro tempo nas 2 partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Coloma vem vencendo o primeiro tempo nas partidas. Então acredito que para essa partida, vitória a casa no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Kortrijk versus União Saint-Gilloise. Separei essa partida com over 2,5 gols na Bélgica. O União tem 70% de probabilidade de vitória jogando fora de casa com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kortrijk tem 33%. No histórico são 10 vitórias do União, 4 empates e 2 vitórias do Kortrijk. A média de gols é de acima de 3 gols. E em séries, do União vem marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Kortrijk, over 2,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. E verificando nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas do União e em apenas 2 partidas do Kortrijk. Então acredito que para essa partida nós teremos over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Borac Banja Luka versus Tuzla City. Separei essa partida na Bósnia com over 2,5 gols. O Borac tem 67% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tuzla tem 39%. No histórico são 7 vitórias do Borac, 4 empates e 4 vitórias do Tuzla. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, as duas equipes não têm empates nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols também em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Tirol contra o Borac e foi 1-0. Então acredito que para essa partida nós teremos over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, CSKA Sofia versus Botev Viratsa. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo.
O CSKA tem 82% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Botev tem 22%. No histórico são 18 vitórias do CSKA e um empate, e a média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o CSKA Sofia vem a 3 jogos vencendo, enquanto o Botev vem a 4 jogos perdendo. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas, com over gol no primeiro tempo na maioria delas. E na casa do CSKA Sofia, temos over gol no primeiro tempo também, em quase todas as partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Aris Limassol versus AEL Limassol. Separei essa partida com over 1,5 gols no Chipre. O Aris tem 74% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O AEL Limassol tem 44%. Verificando o histórico, 6 vitórias do Aris, 7 empates e 16 vitórias do AEL Limassol. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Aris Limassol não tem passo nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o AEL Limassol temos 6 jogos com ele marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E na casa do AEL Limassol, over 1,5 gols na única partida disputada. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Apoel Nicosia contra o Aris Limassol, que foi 1-0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Doxa versus Apoel Nicosia. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. O Apoel Nicosia tem 77% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Doxa tem 33%. No histórico são 36 vitórias do Apoel Nicosia, 6 empates e 3 vitórias do Doxa. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Nicosia ele vem a 6 jogos marcando gols, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Verificando os últimos jogos na casa do Doxa, temos over gol no primeiro tempo na única partida disputada. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo ocorrendo em quase todas as partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Paphos versus Nessa Lamina Famagusta. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Paphos tem 71% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nessa Lamina tem 50%. No histórico são 9 vitórias do Paphos, 2 empates e 9 vitórias do NEA. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Paphos vem a 5 jogos marcando gols, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 6 partidas disputadas. Verificando os últimos jogos na casa do Paphos, over 1,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Dinamo Zagreb versus Varaždin. Separei essa partida na Croácia com over 1,5 gols. O Dinamo tem 77% de probabilidade de vitória, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Varaždin tem 44%. No histórico são 33 vitórias do Dinamo, 10 empates e 4 vitórias do Varaždin. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Dinamo vem sem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols nas 6 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Johnstone versus Rangers. Separei essa partida com over 1,5 gols. Verificando, a probabilidade de vitória para o Rangers é de 75%. E ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Johnstone tem 28%. Verificando o histórico, são 44 vitórias do Rangers, 8 empates e 9 vitórias do Johnstone. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Rangers vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Johnstone, temos over 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols ocorrendo em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Slovan Bratislava versus Vionzlat. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. O Slovan tem 81% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Zlat tem 39%. Verificando no histórico, são 35 vitórias do Slovan, 7 empates e 6 vitórias do Zlat.
e a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Slovan vem marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over-gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Verificando na casa do Slovan, over-gol no primeiro tempo em todas as partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, AEK Atenas versus Kifisia. Separa essa partida na Grécia com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O AEK Atenas tem 84% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kifisia tem 28%. Verificando o histórico, são 5 vitórias do Atenas, 2 empates e a média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o AEK Atenas vem a 6 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos over-gol no primeiro tempo na casa do Atenas em quase todas as partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over-gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então, para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Ajax versus Nijmegen. Separa essa partida com vitória e empate para casa na Holanda. O Ajax tem 66% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nijmegen tem 78%. No histórico são 37 vitórias do Ajax, 10 empates e 3 vitórias do Nijmegen. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries do Ajax, ele vem a 7 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos vitória e empate do Ajax em todas as partidas. Na casa do Ajax, vitória e empate para o Ajax também em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Ajax em quase todas as partidas e o Nijmegen fora de casa não vem muito bem. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Feyenoord versus Waalwijk. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Feyenoord tem 83% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Waalwijk tem 39%. No histórico são 25 vitórias do Feyenoord, 12 empates e 8 vitórias para o Waalwijk. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Feyenoord ele não perde as 5 partidas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over-gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Na casa do Feyenoord, over-gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Maccabi Haifa versus Hapoel Haifa. Separa essa partida em Israel com over 1,5 gols. O Maccabi tem 64% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hapoel tem 83%. Verificando o histórico, são 25 vitórias do Maccabi, 10 empates e 7 vitórias do Hapoel. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Maccabi vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Hannu Spartans versus Sirens. Separei essa partida em Malta com over 1,5 gols. O Spartans tem 81% de probabilidade de vitória com 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sirens tem 39%. No histórico são 8 vitórias do Spartans e um empate, e a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Spartan vem em 5 jogos vencendo e o Sirens não vence a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, na Polônia, separei Legia Varsóvia versus Psikza. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Legia tem 70% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Psikza tem 72%. No histórico são 2 partidas com uma vitória do Legia e um empate, e a média de gols é de 2 gols. Verificando em séries, o Legia vem marcando gols nos últimos 6 jogos e o Psikza vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols nas 2 partidas disputadas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Benfica contra Vizela. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. O Benfica tem 83% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vizela tem 33%. E no histórico são 8 partidas disputadas com 7 vitórias do Benfica e um empate. E a média de gols é de acima de 2,5.
Verificando em séries, o Benfica vem a 10 jogos marcando gols e o Vizela vem sem empates nos últimos 5 jogos e perdeu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos overgol no primeiro tempo em quase todas as partidas e nos últimos jogos na casa do Benfica, temos overgol no primeiro tempo nas 3 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, temos overgol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Braga contra Farense. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. O Braga tem 71% de probabilidade de vitória, com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Farense tem 44%. No histórico são 4 vitórias do Braga e um empate, e uma vitória para o Farense. A média de gols é de acima de 1,5 gols. Em séries, o Farense vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Verificando na casa do Braga, não temos over 1,5 gols. E nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over 1,5 gols na maioria das partidas. Por este motivo, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols. Beleza, galera? Próxima partida, Karviná versus Slavia Praga. Separei essa partida na República Tcheca com over 1,5 gols. O Slavia Praga tem 74% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Karviná tem 61%. Verificando o histórico, são 13 vitórias do Slavia, 3 empates e 2 vitórias do Karviná. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Karviná vem sem empates nos últimos 5 jogos e o Slavia Praga vem 10 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos overgol no primeiro tempo na maioria das partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo também em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Sparta Praga versus Slovan Liberec. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Sparta tem 75% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Slovan Liberec tem 78%. No histórico são 28 vitórias do Sparta, 10 empates e 3 vitórias do Slovan. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Sparta vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Slovan vem a 3 jogos vencendo. Últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. E na casa do Sparta Praga, tivemos gol no primeiro tempo também em quase todas as partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Young Boys versus Stade Old. Separei essa partida com over 1,5 gols na Suíça. O Young Boys tem 70% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Stade tem 28%. No histórico são 4 vitórias do Young e um empate, e a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Stade vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos, e verificando os últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Verificando os últimos jogos na casa do Young Boys, não tivemos over 1,5 gols, porém nos últimos jogos nos campeonatos, teve over 1,5 gols na maioria das partidas. Por este motivo, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Ankaragucu versus Galatasaray. Separei vitória e empate para fora na Turquia. O Galatasaray tem 64% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ankaragucu tem 61%. Verificando o histórico, são 32 vitórias do Galatasaray, 6 empates e 9 vitórias do Ankaragucu. A média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Galatasaray vem vencendo, como eu disse, e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate para o Galatasaray em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Ankaragucu, o Galatasaray venceu apenas uma partida das últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, o Galatasaray vem vencendo a maioria das partidas, então acredito que para essa partida nós teremos um vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, River Plate contra Banfield. Separei essa partida com under 3,5 gols na Argentina. O River Plate tem 69% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Banfield tem 39%. No histórico são 19 vitórias do River Plate, 7 empates e 9 vitórias do Banfield. A média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o River Plate vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e venceu 4, e o Banfield não vence as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos no campeonato, vem ocorrendo under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Bochum contra o Bayern Munique. Separei essa partida na Alemanha com over meio gol no primeiro tempo. O Bayern tem 71% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bochum tem 61% também. Verificando o histórico, são 26 vitórias do Bayern, 7 empates e 2 vitórias do Bochum.
A média de gols é de 3,9 gols. Em séries, o Bochum vem marcando gols nos últimos 7 jogos e o Burnley não tem empates nos últimos 5. Verificando os últimos encontros das duas equipes, tivemos overgoal no primeiro tempo em todas as partidas. E na casa do Bochum também temos overgoal no primeiro tempo em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Frosinone versus Roma. Separei vitória e empate para fora na Série A da Itália. A Roma tem 50% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Frosinone tem 17%. Verificando no histórico, são 7 vitórias da Roma e temos a média de gols acima de 3 gols. Verificando em séries, a Frosinone vem sofrendo gols nos últimos 9 jogos e a Roma vem marcando gols nos últimos 7. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate da Roma em todas as partidas. E na casa do Frosinone, a Roma venceu as duas últimas partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate da Roma na maioria das partidas e a Frosinone em casa, ela não vem se dando muito bem. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Monza contra o Milan. Separei essa partida com over e meio gols. O Milan tem 53% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico são 7 jogos com 7 vitórias do Milan, e a média de gols é de 4,5 gols. Verificando em séries, o Milan vem vencendo a 3 partidas, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over e meio gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Monza, over e meio gols em 3 das últimas 4 partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, over e meio gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over e meio gols, beleza? Próxima partida, Rayo Vallecano versus Real Madrid. Separei essa partida com under 4,5 gols em La Liga. O Real Madrid jogando fora de casa, ele tem 61% de probabilidade de vitória, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vallecano tem 28%. No histórico são 25 vitórias do Real Madrid, 2 empates e 4 vitórias do Vallecano. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Real Madrid vem a 10 jogos marcando gols e o Vallecano não vence a 3 partidas. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Rayo Vallecano, under 4,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Real Madrid contra o Almeria que foi 3-2. Então para essa partida eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Luton Town versus Manchester United. Separei essa partida na Premier League da Inglaterra com vitória e empate para fora. Manchester United tem 55% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Luton tem 61%. Verificando o histórico, são 2 partidas disputadas com 2 vitórias do Manchester United, e a média de gols é de 2 gols. Verificando em séries, o Luton vem a 6 jogos marcando gols e o United vem a 4 jogos vencendo. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do United nas últimas partidas e o Luton em casa não tem tendo muita sorte também. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Vitória contra o Bahia. Separei essa partida no Campeonato Baiano com vitória e empate para fora. O Bahia tem 50% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vitória tem 56%. No histórico são 20 vitórias para cada lado e 20 empates. Olha só que equilíbrio. E a média de gols é de 2,5 gols. Verificando em séries, o Bahia vem sem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Bahia em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Bahia na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos um vitória e empate para fora. Beleza? Próxima partida, Curitiba contra Atlético Paranaense. Separei essa partida no Paranaense com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada com uma pequena vantagem para o Atlético Paranaense e ele está jogando fora de casa. Ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Curitiba tem 78%. No histórico, são 25 vitórias do Atlético Paranaense, 17 empates e 23 do Curitiba. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Atlético Paranaense não perde as 5 partidas e venceu 4 delas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, ocorreu under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Botafogo contra o Vasco da Gama. Separei essa partida no Carioca com o under 3,5 gols também. A probabilidade de vitória para o Vasco jogando fora de casa é de 41%, é uma pequena vantagem. Ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Botafogo tem 56%.
No histórico são 24 vitórias do Vasco, 16 empates e 25 vitórias do Botafogo. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Botafogo vem marcando gols nos últimos 5 jogos. Porém, o Vasco não perde as 5 partidas e venceu 4 delas. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3.000 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3.000 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei under 3.000 gols. Próxima partida, Santos versus Grêmio Novo Horizontino. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O Santos tem 50% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Novo Horizontino tem 61% também. No histórico são 4 vitórias do Novo Horizontino, 2 empates e 1 vitória do Santos. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Santos vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Novo Horizontino não tem empates nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate para o Santos em apenas 2 partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Santos venceu e empatou a maioria das partidas em casa. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Palmeiras versus Corinthians. Cheio de clássico nesse fim de semana, hein? Separei um handicap de +2 para fora nesta partida. Por que eu separei este mercado? O Palmeiras tem 59% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Corinthians tem 44%. No histórico são 23 vitórias do Palmeiras, 16 empates e 21 vitórias do Corinthians. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Palmeiras vem a 10 jogos marcando gols e o Corinthians vem sem empates nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos apenas uma partida com vitória do Palmeiras com mais de 2 gols de diferença. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Corinthians ele não perde com mais de 2 gols de diferença na maioria das partidas e o Palmeiras em casa ele não vence quase as partidas com mais de 2 gols de diferença nos últimos jogos. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um handicap +2 para fora. Para quem não sabe, o handicap +2 funciona assim, ele é o sentido europeu. Temos o Corinthians iniciando o jogo vencendo por 2-0. Essa partida só dará head se o Palmeiras vencer o jogo com 2 ou mais gols de diferença. Beleza, galera? E próxima partida, trazemos Corinthians contra o Cruzeiro na Supercopa do Brasil do Campeonato Feminino. Temos para vencer a taça o Corinthians. Por que eu separei este mercado? O Corinthians ele tem 71% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cruzeiro tem 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, mas jogando fora de casa ele tem 67% e o Corinthians em casa tem 100%. Verificando o histórico, são 6 vitórias do Corinthians em 6 partidas disputadas entre as duas equipes, e a média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em séries, as duas equipes vêm vencendo as últimas partidas, e nos últimos encontros das duas equipes, o Corinthians venceu todas as partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Corinthians venceu a maioria das partidas, perdeu apenas para o São Paulo e foi fora de casa. O Cruzeiro jogando fora de casa não vem se dando muito bem, então eu acredito que para essa partida nós teremos campeonato para o Corinthians. Vencerá a taça. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final deste vídeo e eu vou transferir vocês para o nosso grande Bilhete Caipora. Fala, galera, eu trouxe vocês para o nosso Bilhete Caipora. Separei Le Mans para vencer o primeiro tempo contra Hong Kong. Separei over em meio gols para MacArthur versus Wellington Phoenix. Over meio gol no primeiro tempo para Al Hilal Saud versus Al Raid. Separei Santa Coloma para vencer o primeiro tempo em cima do Atlético América. Separei over meio gol no primeiro tempo para Slovan Bratislava versus Lyon. Over meio gol no primeiro tempo para AEK Atenas versus Kifisia. Over meio gol no primeiro tempo para Feyenoord versus Wawidki. Separei over e meio gols para Harun Spartans versus Sirens. Over e meio gols para Braga versus Farense. Over e meio gols para Karvina versus Slavia Praga. Over e meio gols para Young Boys versus Stade. E over e meio gols para Dinamo Zagreb versus Varazdin. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!